Certo? Ok, amados, hoje nós vamos ter um grande pregador, né? Em todos os aspectos, né? Tanto na estatura como também, desde já, o irmão João Vitor tem se mostrado desde a sua conversão, um compromisso muito sério com Deus. Se nós não tivéssemos observado isso na vida dele, ele não estaria aqui neste púlpito, né? Mas tem sido um privilégio ouvi-lo, ver como Deus tem trabalhado na sua vida, tem usado o zelo que ele tem de evangelismo, né? De ganhar almas para Cristo. E então nós queremos ouvir o que Deus tem para nos falar através do seu servo nesta manhã. Por favor, pode chegar, irmão, e vamos estar atentos à palavra de Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Grande alegria que mais uma vez estou aqui com você. Obrigado, pastor, também mais uma vez por essa oportunidade. Tem sido muito bom todas as vezes que a gente pôde estar aqui em Campo Belo e participar aqui, seja em reunião de oração, seja na comunhão com os irmãos, é sempre uma grande alegria. A mensagem de hoje, irmãos, tem como título Por que o Calvinismo é uma falsa doutrina? Por que o calvinismo é uma falsa doutrina? Vamos, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. O apóstolo Paulo nos ensina que é necessário que tenhamos uma só mente, que tenhamos um só pensamento, que não haja contendas nem brigas entre nós. E é muito importante sempre estarmos atentos a nos unirmos em prol da palavra de Deus, em prol da Bíblia, em prol daquilo que Deus preservou. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é santa e justa. Amém. E fato é que existem muitos ensinamentos, existem muitos pensamentos, teólogos pelo mundo que vão ensinar uma série de doutrinas, uma série de pensamentos variados. E é importante que sempre quando nos depararmos com essas teologias, esses ensinamentos, vermos primeiro o que a Bíblia tem a dizer, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E quando estamos falando do calvinismo, é uma série de ensinamentos que é contrário à palavra de Deus. É verdade que existem muitas igrejas hoje em dia que adotam essa série de ensinamentos do calvinismo. Eu imagino que possa ter irmãos aqui reunidos que acreditam em um ponto ou outro. E o objetivo aqui hoje não é pregar contra ninguém, não é atacar ninguém que acredite nesses pontos, antes é trazer o porquê, que quando comparado com a palavra de Deus, esses pontos são diferentes. Okay? Então, novamente, o apóstolo Paulo nos ensina a ter uma somente. E no versículo 11 é dito: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então, essas dissensões, essas diferenças podem causar intrigas, podem causar brigas, separações. E se lermos o restante de 1 Coríntios 11, vamos ver que a separação era justamente porque alguns diziam: eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, e ainda outros, eu sou de Cristo. Então, havia intrigas, havia separações. Vamos também para o Salmo 119. Vamos para o Salmo 119. Salmo 119, versículo 104. Salmo 119, versículo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. A palavra de Deus nos traz sabedoria. Êxodo, Levítico, Números, 1 Coríntios, Efésios, Colossenses, seja o que for, a palavra de Deus tem
ensinamentos incomparáveis, que nos trazem uma sabedoria para toda a vida. Porém, para que isso seja efetivo, necessário é também que sigamos o que o versículo nos diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso, por conta disso, odeio todo falso caminho. Tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, tudo aquilo que traz outro ensinamento, não provém da sabedoria santa. Portanto, é necessário que criemos um distanciamento. É necessário que nos afastemos das falsas doutrinas, dos ensinamentos contrários à palavra de Deus. Caso contrário, há grandes consequências que podem ocorrer com a nossa vida pessoal, se nós nos apegamos a mentiras, a falsidades. Vamos agora para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 14. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Isso é o Senhor Jesus Cristo falando contra uma igreja. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Jesus Cristo odeia certas doutrinas, Deus detesta certos ensinamentos. E qual é a consequência de nós mantermos esse pouco de fermento dentro de nossas mentes, dentro de nosso aprendizado? Versículo 16: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem quer ter algum tipo de problema com Deus? Quem de nós quer que de alguma forma estejamos agindo de uma maneira que entristeça a Deus? Precisamos buscar seguir o caminho santo que Cristo nos ensina. E temos que entender que por toda a nossa vida vamos encontrar falsas dualidades, falsas duas escolhas que a gente não pode fugir dela. Um exemplo simples dentro de política é: você é bolsonarista ou você é lulista? Se você não vai votar no Bolsonaro, então você é a favor do PT. Se você não é a favor do PT, você é a favor do Bolsonaro. E dentro da religião nós temos dois exemplos, que é o calvinismo, e nós temos também outro exemplo, que é o arminianismo. Mas se você não é calvinista, então você é arminiano. E não é assim. Okay? Essas falsas escolhas, porque ambas são erradas, nenhum segmento político é perfeito, de acordo com a palavra de Deus totalmente. Assim também, tanto o arminiano como o calvinista trazem ensinamentos que são contrários à Bíblia. Então a gente não pode cair nessa armadilha de eu tenho que ser um, porque eu não sou o outro. O arminianismo ensina que podemos perder a nossa salvação. Isso é terrível, horrível. De fato, temos nessas duas situações piores do que outra. A esquerda é muito pior do que a direita, muito pior. Porém, a gente não pode aceitar o menos pior. A gente não pode buscar ir para um lado porque aqui está com menos pecado, está com menos enganação. A gente tem que buscar seguir sempre o caminho reto, o caminho santo do Senhor. Vamos para Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, versículo 6. Josué capítulo 23, versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é um versículo constante pela Bíblia, para a gente não só passar nem um pouco para lá, nem um pouco para lá. Não ir para os extremos, mas seguir sempre a Deus. Então vamos dar início ao estudo acerca do calvinismo. O calvinismo, como um todo, ele pode ser dividido em 5 pontos, que em inglês são conhecidos como tulip ou tulipa. Cada um desses pontos se refere a um conjunto como um todo que retrata o ser humano como predestinado, como não tendo livre-arbítrio, e também é dito uma série de coisas acerca de quem pode ser salvo, por quem Cristo morreu.
Dentro do calvinismo, nós temos também uma grande variedade de pessoas. Tem pessoas que acreditam nos 5 pontos, tem pessoas que acreditam em só alguns. Então, aqui não é uma mensagem que vai literalmente escrever cada tipo de calvinista, mas, em geral, é isso que os 5 pontos ensinam. O primeiro deles é depravação total, também chamada de depravação radical, corrupção total e incapacidade total. Indica que toda criatura humana, desde a queda de Adão, é caracterizada pelo pecado, que a corrompe e contamina, incluindo a mente. Por isso, afirma-se que ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Em contrapartida, o ser humano é escravo do pecado, por natureza hostil e rebelde para com Deus, espiritualmente cego para a verdade, incapaz de salvar a si mesmo ou até mesmo de se preparar para a salvação. Só a intervenção direta de Deus pode mudar essa situação. De primeiro momento, depravação total parece conter um grande número de verdades, e de fato contém. Todos nós somos pecadores, ninguém pode salvar a si mesmo. Somente através do sacrifício de Cristo, somente através do amor de Deus, nós podemos alcançar a salvação. Porém, é importante entender que depravação ensina também que ninguém, nenhum ser humano, pode fazer qualquer coisa boa, qualquer tipo de atitude boa. Somente coisas ruins, somente pecados. O ser humano, naturalmente, segundo o ponto de vista da depravação total, odeia a Deus. E agora eu gostaria que cada um fizesse um pouco de reflexão acerca de suas próprias vidas. Antes de vocês ouvirem o Evangelho, antes de vocês nascerem de novo, vocês odiavam a Deus? Vocês só faziam maldade? Pensem em seus parentes e seus conhecidos que ainda não aceitaram a Cristo. Eles só pensam em mentira, em roubo, em destruição. Então mantenham isso em mente. E outro ponto também que depravação total ensina é que ninguém é capaz de crer em Deus por si só. Ou seja, somente pessoas que Deus escolheu para dar o presente da fé podem acreditar nele. Então Deus escolhe quem vai acreditar nele. Deus escolhe quem vai para o céu e também escolhe quem vai para o inferno. A partir disso, vamos para Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, começando no versículo 12. De fato, o ser humano é pecador, miserável pecador, não pode salvar a si mesmo, faz muitas coisas ruins naturalmente, mas um ponto que a depravação total falha a explicar é a consciência humana, descrito em Romanos capítulo 2, no versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, quando os não cristãos, quando os gentios, quando as nações que não possuem a palavra de Deus, mas ainda assim não matam, ainda assim não roubam, ainda assim consideram estupro como algo errado, como um pecado, como uma abominação, essas pessoas fazem isso naturalmente, não tendo lido a Bíblia, não tendo tido contato com a palavra de Deus física, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, é interessante entendermos esse aspecto da criação de Deus. Nós, como seres humanos, somos compostos de corpo, alma e espírito. Alma e espírito são conceitos diferentes. Nós, a partir do pecado, somos espiritualmente mortos, mas ainda assim possuímos a carne, o físico, o material, e também possuímos a alma. O que vai para o inferno quando uma pessoa morre sem Cristo é a alma. O que vai para o céu quando a pessoa morre crendo em Cristo é sua alma e seu espírito. Porém, o corpo permanece aqui. O corpo de fato é pecaminoso, o corpo de fato não há coisa boa nele. Porém, quanto à nossa alma, Deus nos abençoou
com algo que os outros seres vivos não têm, que é algo com que os cachorros, cavalos, serpentes, baleias, todos os outros seres vivos e criações de Deus não possuem, que é a consciência. Um animal, ele age puramente por instinto. Ele não pensa, reflete, nossa, será que eu vou me alimentar hoje? Nossa, será que esse animal que a serpente vai comer, será que ele não vai voltar para os seus filhotes? Os filhotes eles vão estar em dificuldade? Não. Os animais não raciocinam dessa forma. Eles pensam, eu acredito que os animais pensam, alguns até podem aprender novos truques inteligentes, mas não no mesmo nível que um ser humano. Não com uma consciência de balançar as decisões entre certo e errado. Nós podemos fazer isso por conta da consciência que Deus nos deu. Então, todo ser humano, todos os dias, tem a possibilidade de seguir a sua carne e pecar, ou seguir a sua consciência, que testifica a lei de Deus escrita em nossos corações, e fazer o bem. Por isso que temos um exemplo bem interessante na Bíblia de Paulo e Cornélio. Perdão, Paulo não, Pedro e Cornélio. Pedro foi até Cornélio, e Cornélio, antes de ouvir o Evangelho, antes de nascer de novo, ele já orava, ele já jejuava, ele já dava esmola, e ele já temia a Deus. Claro, ele não sabia quem era o verdadeiro Deus, não cria, não era salvo, mas ele entendia que existia um Criador. Ele percebia que a criação testificava em razão de um Deus. Então, é um exemplo claro, bem óbvio, que contradiz totalmente a depravação total. Temos uma série de outras nações pelo mundo que consideram o assassinato errado. Podemos achar esse conceito até em tribos indígenas, bem afastadas, bem isoladas, ou uma tribo africana que não tem contato com outras civilizações que vão considerar assassinato como algo errado. Então, essa ideia de depravação total, ela acaba criando uma falsa narração do ser humano. Um ser humano que só sempre faz maldade. As instituições de caridade que existem no mundo, as instituições de ajuda ao órfão, são todas regidas por cristãos? Não. São todas, não somente regidas, mas os membros que trabalham são todos cristãos? Não. Isso é evidente. E nós conhecemos pessoas que não são salvas, que às vezes vão até fazer mais coisas boas do que cristãos, o que é uma grande infelicidade, mas às vezes é verdade. Em termos de dificuldade, pode ser até que um conhecido não cristão nos ajuda mais do que um cristão. O que é grande tristeza, uma grande vergonha, mas é um fato que demonstra consciência que Deus nos criou. Vamos agora para Efésios capítulo 2. Compreender os dois lados do ser humano é muito importante para que possamos ver a verdade. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, novamente essa palavra, filhos da ira como os outros também. Então, naturalmente, o ser humano tem uma tendência pecaminosa, uma tendência de se rebelar contra Deus, de fazer aquilo que é errado. Isso não significa que Deus nos obriga a pecar, ou que Deus é o autor do pecado, ou que Deus quer que nós pequemos. E quando pegamos a perspectiva de depravação total, acaba que Deus se torna o autor do pecado. Porque ninguém escolhe o que vai fazer. Todo bem que a gente faz ou o bem que a gente deixa de fazer é porque Deus nos controla e nos obriga a fazer. Então, segundo essa perspectiva calvinista, Deus é o autor do pecado. Deus é o autor de todas as maldades que acontecem no mundo. Por piores que sejam, até mesmo de pedofilia, estupro, assassinato. Na perspectiva de depravação total, é assim. Então, vejamos o quão sério essa doutrina é. O quão grande é essa heresia de dizer que Deus obriga as pessoas a pecar. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida santa. A vontade de Deus é que possamos cumprir a lei escrita em nossos corações. Porém, muitas vezes o ser humano escolhe desobedecer a sua consciência e pecar. Não é à toa que a Bíblia diz em Salmo 51: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Todos nós aqui herdamos de nossos pais, e isso descende até Adão e Eva, essa carne, essa matéria, que possui também, de certa forma, instintos. Você não precisa ensinar um bebê, por exemplo, a mamar o seio da mãe para se alimentar. Ele naturalmente faz isso. Nós naturalmente sabemos a necessidade de nos alimentarmos. Nós naturalmente sentimos a necessidade de descansarmos quando estamos fazendo muito esforço físico. Agora, o que a carne faz é utilizar essas vontades que Deus nos deu, que são legítimas, para corrompê-las, para levar ao pecado. Poxa, para que eu trabalhar? A carne está cansada, para que eu vou lá nesse sol, levantar tijolo, levantar saco de cimento, se eu posso roubar? Se eu posso matar e tomar da pessoa? Muito mais rápido, muito mais fácil. Então a carne ela tem um pensamento de curto prazo. Ela faz aquilo que ela deseja fazer, aquilo que é errado. Mas a nossa consciência nos ensina. Não faça isso. Você não precisa ensinar uma criança pequena da mesma forma que mentira é errado. Ela mente, ela faz algo errado. Esconde. Fica estranho. Olhando para baixo. Ela sabe que ela fez algo errado. Não precisa nem ter brigado, ela já percebe que, opa, alguma coisa vai acontecer. Então, isso é algo que naturalmente nos vem também. Por isso que no Salmo 54 é dito: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom. Existe um conceito na Bíblia que é justamente o de sacrifício voluntário, ou também chamado de sacrifício de livre-arbítrio. Um sacrifício que a pessoa pega e fala: olha, eu vou sacrificar isso aqui para Deus, voluntariamente, além dos que eram ordenados pela parte da manhã, pela parte da tarde. Então existe a possibilidade de, voluntariamente, por livre-arbítrio, uma pessoa fazer algo bom. E só para concluir, vamos para Oséias capítulo 8. Oséias capítulo 8. Acerca dessa questão de Deus ser o autor do pecado. Oséias capítulo 8. Um profeta menor do Antigo Testamento. Depois de Daniel, nós temos Oséias capítulo 8. Versículo 3. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não sou. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então, novamente, o ser humano fazendo algo que não foi por Deus, que não foi da vontade de Deus, que não foi Deus que escolheu. Esses reis que eles tomaram para eles não foram os que Deus escolheu. Tanto que em Jeremias 19, no versículo 5 é dito: porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Quão mentiroso é dizer que Deus obriga as pessoas a pecarem, obriga as pessoas a sacrificarem seus filhos no fogo, a estuparem, a matarem, fazerem todo tipo de coisa errada. É um absurdo pensar isso. E a Bíblia não ensina isso. O nosso Deus, o Deus bíblico, é bom, é santo, é justo, é perfeito em seus caminhos. E Ele não deseja o mal, o pecado. Ele deseja que nós façamos o bem. Por isso Ele nos dá a chance de escolhermos, de tomarmos essa decisão, se queremos crer nele, se queremos fazer a vontade dele ou não. Então, quando há pecado, não é porque Deus o fez, é porque o ser humano escolheu se rebelar contra Deus. Vamos para Josué capítulo 24, justamente a carne. Se ouvirmos a carne, ouvimos o pecado. Vamos para Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No meio de um mundo cruel, no meio de uma geração pecaminosa, nós
os indivíduos, temos que tomar essa decisão. Eu vou servir ao Senhor. Se você é o homem da casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, tem a questão também de Abacuque capítulo 2, que diz: eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé a cada homem. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, cada um pode escolher crer em Cristo ou não. E com isso vamos para o segundo ponto do calvinismo: eleição incondicional. Eleição significa escolha. O Lula foi eleito presidente do Brasil, ele foi escolhido por uma parcela da população para ser presidente do Brasil. É a escolha feita por Deus desde toda a eternidade, daqueles a quem Ele concedeu a graça da salvação. Esta escolha não se baseia em nenhum mérito moral ou individual, ou mesmo na fé das pessoas que Ele escolhe, mas sim em sua decisão soberana, incondicional, irrevogável e insondável. Isto não significa que a mesma salvação final é incondicional, mas que a condição em que se assenta a fé é concedida também pela graça de Deus, como seu presente para aqueles a quem Ele escolheu incondicionalmente. Basicamente, Deus escolhe 5 pessoas dessa fileira, 5 pessoas dessa, vocês vão ser os abençoados para receberem fé, para poderem crer. O restante vai para o inferno. Por quê? Sem condição, sem nenhum mérito específico. Antes de tudo, Deus escolheu 5 aqui, 5 ali, alguns para ir para o céu, outros para ir para o inferno. E a eleição incondicional está bem ligada também com outro ponto do calvinismo, terceiro dos 5 pontos, que é expiação limitada. Também chamada de expiação particular, redenção particular ou redenção definida, significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça da salvação. Ou seja, Cristo só morreu pelos 5 daqui e os 5 dali. Pelo restante, Cristo não morreu. Pelo restante, Deus não considerou, Deus não amou. Somente um grupo de privilegiados. A eficácia salvífica do Cristo Redentor, então, não é universal ou potencialmente eficaz para quem iria recebê-lo, mas especificamente designada para consolidar, para dar a salvação daqueles a quem Deus Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, novamente, Deus escolhe alguns específicos e o restante vai para o inferno. É até interessante que é dito nesse ponto que, se Deus quisesse, Ele poderia ter salvado a todos. Então, segundo a perspectiva de expiação limitada, se Deus quisesse, Ele teria morrido por todo mundo. E o que a Bíblia diz acerca disso? Vamos para 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Nós temos 1 Pedro, 2 Pedro, bem no final da Bíblia, do Novo Testamento. Próximo a Hebreus, próximo a Tiago. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Não só 5 aqui, 5 ali, todos. Não só os que estão aqui nessa igreja, mas todos no mundo. É a vontade pura de Deus. Nosso Deus é misericordioso, Ele é santo, Ele é bom. Por isso que, quando Cristo veio ao mundo, Ele morreu por todo o mundo. Vamos para João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16, versículo extremamente famoso, um versículo muito bonito. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou alguns de tal maneira. É assim que o versículo está na Bíblia de vocês? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos temos a possibilidade de crermos. 1 João capítulo 2, agora vamos para o final da Bíblia novamente. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Quando pregando o Evangelho, eu já me deparei com pessoas que, quando eu trouxe o versículo João capítulo 3, 16, eles falaram: não, mas esse mundo é um mundo espiritual que só tem os cristãos. Então, quando fala que Cristo amou o mundo, é só o mundo dos cristãos.
O que 1 João capítulo 2 diz no versículo 1? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, novamente, não é só os nossos, todos. Todos. Vejamos aqui o amor de Deus, a compaixão. Novamente, 1 Timóteo 2. Vamos voltar um pouco, ainda dentro do Novo Testamento. 1 Timóteo capítulo 2. Timóteo capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vejamos como que a Bíblia fala com clareza essa questão. Vejamos como que é bem evidente que a Bíblia diz. E é muito importante entendermos esse ponto, porque em muitas igrejas reformadas, em muitas igrejas calvinistas, o que vamos ver é que não há evangelismo. Ou quando há, é bem reduzido, não é enfatizado. Porque dentro da perspectiva da expiação limitada e da eleição incondicional, todo mundo que é para ser salvo, já vai ouvir o Evangelho, já vai ser salvo, já vai crer. Então não faz diferença. Então você sair de casa, tomar sol, tomar chuva, para pregar o Evangelho, dentro desse ponto de vista, é insignificante. Porque já está consolidado, quem vai ser salvo, é indiferente. Então, vemos a contradição até, porque é justamente um sistema que diz enaltecer Deus, que diz enaltecer o Deus como soberano, como todo-poderoso, mas ao mesmo tempo desmotiva as pessoas a servirem a Deus. Não vai ter nenhum tipo de validez você pegar o Evangelho ou não, mas não é isso que a Bíblia diz. Existe sim uma diferença quando você vai e faz a sua parte. Quando você prega o Evangelho com um conhecido, um desconhecido, um familiar, faz uma grande diferença. E é nosso dever como cristãos evangelizarmos. Acabou o versículo acerca disso? Não, tem mais. Vamos para 1 Timóteo 4. Está bem próximo, 1 Timóteo 4. Não é algo que está isolado em um canto da Bíblia, é bem claro. Deus disse para Abraão que a partir da semente dele, todas as nações do mundo serão abençoadas. Todas as nações. 1 Timóteo 4. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos um Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, fiéis aqui faz referência a um crente, igual temos também em 2 Coríntios, que comunhão tem Cristo com Belial, o crente com o infiel. Então, infiel seria como um sinônimo de descrente, fiel de crente. Ok, então é bem fácil de ver por que esse ponto é uma mentira. E eu diria que, dentre os pontos ensinados pelo calvinismo, esse é um dos mais heréticos, um dos mais mentirosos, porque tira esse sacrifício, esse amor que Cristo teve para com o mundo. Ataca diretamente o que a Bíblia diz. Porém, algumas pessoas podem pensar, e acerca da predestinação? Porque a Bíblia fala de predestinação. E acerca da eleição? Porque a Bíblia também fala desse conceito. Agora, é muito importante, irmãos, entendermos que quando a Bíblia fala dessas questões, nem sempre, nem a todo momento é salvação. De novo, eleição é escolha. Vamos dar um breve exemplo aqui. Cristo disse para seus apóstolos: vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós. Os 12 especificamente foram escolhidos por Cristo. Todos os 12 apóstolos eram salvos? Os iniciais? Não. Nós temos Judas Iscariotes, que nunca foi salvo, que nunca creu em Cristo. Então, dentro desse exemplo, temos uma pessoa que foi escolhida. Ele foi escolhido para ser um apóstolo e não para ser salvo. E outro exemplo que temos também em Romanos é de que a Bíblia diz que antes dos bebês fazerem bem ou mal, para que o propósito de Deus fosse de acordo com a predestinação acerca de Jacó e Esaú, Deus escolheu que o mais velho serviria o mais novo. Ou seja, os edomitas serviriam os israelitas. Isso não quer dizer que Deus escolheu que Esaú ou que os edomitas, a sua descendência, fossem para o inferno. Escolheu o mais velho, serviço mais novo. Então, literalmente, só ver o contexto. A gente não precisa ter essa ideia de eleição ou salvação. Agora, temos passagens que de fato falam acerca de predestinação ligados com salvação. Vamos para Atos capítulo 13.
Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Poxa, então há uma ordenação para a vida eterna. Os que creram eram esses que estavam ordenados. Como então entender esse conceito? Se Deus amou tanto ao mundo, por que alguns estão ordenados? Por que só alguns são